sobre espadas e estados. Talvez você esteja estranhando o que parece ser uma ênfase exagerada dos aspectos microbiológicos do sucesso europeu nas Américas, bem como a falta da menção dos aspectos tecnológicos dessa vitória, em especial do ponto de vista militar. É óbvio que as armas de fogo e navios de guerra inevitavelmente criaram um contexto superior bélica, uma vantagem avassaladora de portugueses e espanhóis, certo? Bem, mais ou menos. É preciso considerar, antes de mais nada, que a tecnologia militar baseada na pólvora não era exatamente uma maravilha por volta dos anos de 1500. Pesadas, complicadas, difíceis de carregar, armas de fogo do começo do século XVI tendiam principalmente a ter um efeito moral, causando pânico nas fileiras indígenas, sem que houvesse um impacto tão consistente assim contra grupos acostumados ao estampido e ao cheiro de pólvora, ou que conseguissem manter mobilidade suficiente para escapar dos tiros deferidos após o processo relativamente demoroso de carregar e recarregar e disparar os seus canhões e arcabuzes. O mais curioso é que diversos cronistas europeus da Era dos Descobrimentos reconheceram a relativa falta de praticidade das armas de fogo e se põem a louvar a habilidade indígena no manejo de suas armas de longa distância, o bom e velho arco e flecha. Eis o que escreve o francês Jean Léry, por exemplo, abre aspas. Quanto ao arco, dirão comigo os que viram em exército que, embora com braços nus, envergam com tanta desenvoltura e atiram com tanta rapidez, que não desagradariam os ingleses, considerados ótimos flecheiros. Pois um índio, com um molho de flechas na mão, lançaria 1 dúzia de setas mais depressa que um inglês meia dúzia. E diziam os tupinambás, no caso, aliás com razão, que atiravam mais depressa 6 flechas do que nós com um tiro de arcabuz. Por mais que nós reguardemos os cabeções de búfalo, saias de malha e ainda outras armaduras ainda mais resistentes, robustos como são os impetuosos de tiro, os selvagens nos transpassariam, ou seja, nos atravessariam o corpo com suas flechas, tão bem como nós o faríamos com um tiro de arcabuz. Fecha aspas. Em outra passagem assustadora sobre o tema, especialmente pitoresca para os nossos ouvidos, por ter sido originalmente escrita por um português jesuíta, o Fernão Cardim, que nasceu em 1549 e morreu em 1625, diz o seguinte, abre aspas, estas flechas parecem coisa de zombaria, porém arma cruel. Passam umas couraças de algodão e, dando em qualquer pau, o abrem no meio. E acontece passarem um homem de parte a parte e ir pregar no chão, fecha aspas. Nota do narrador. Ele faz uma comparação aqui com os arqueiros ingleses, né? Mas tem uma diferença. O arco longo inglês, ele era bem pesado. Para você ter ideia da força que é para tirar um arco e flecha, né? Eu não sei a força que você precisa para você usar esse arco e flecha que ele está falando aí. Mas do arco longo inglês que ele faz referência, você tinha que fazer uma força equivalente a levantar um saco assim de cimento de 50 quilos ou um saco de 30 quilos para cada flecha. Então, se você quiser disparar 12 flechas, é como se você pegasse um saco de cimento, botasse uma corda e puxasse com o braço assim 12 vezes consecutivas para cima. Essa é a força que você fazia para atirar com um arco longo inglês. Fim da nota do narrador. O que talvez tenha feito uma diferença significativa do ponto de vista do equipamento bélico foi a presença de armas e armaduras de metal do lado ibérico do conflito. Embora até as armaduras europeias pudessem ser atravessadas por flechas tupinambás de vez em quando, conforme o relato dos cronistas, é difícil de imaginar que a maioria dos conflitos não tenha mostrado superioridade do aço das espadas, lanças e capacetes do velho mundo no combate corpo a corpo. Os próprios tupinambás do Maranhão teriam reconhecido esse fato, segundo o frade capuchinho Claude d'Abbeville, ao encontrarem seus aliados franceses uma narrativa da criação de diferentes raças humanas, na qual as armas metálicas desempenham um papel-chave. Segundo eles, nos primórdios do mundo, profetas teriam apresentado aos ancestrais dos índios uma espada de madeira e outra de ferro, pedindo que ele escolhesse uma delas. Abre aspas.
Ele achou que a espada de ferro era pesada demais e preferiu a de pau. Diante disso, o pai, de quem são os descendentes, os tupinambás em questão, está se dirigindo aos franceses aqui, mais arguto, tomou a de ferro. Desde então fomos miseráveis, pois os profetas, vendo que os de nossa nação não queriam acreditar neles, subiram para o céu, deixando as marcas de seus pés cravados com cruzes nos rochedos próximos ao Poitou. Fecha aspas. Em última instância, entretanto, as diferenças de potencial tecnológico ibérico entre os ameríndios brasileiros e os invasores europeus começaram a parecer relativamente desimportantes diante da principal distinção entre os dois tipos de sociedade: a presença de estados politicamente centralizados do lado do Atlântico versus a ausência desse tipo de entidade política por aqui. É claro que existiam estados nas Américas pré-colombianas, mas eles estavam concentrados no México e na América Central e nos Andes. Mais importante ainda, não havia, até onde sabemos, nenhuma conexão diplomática ou política em tempo real entre essas entidades estatais. Quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca em 1521, nenhum mensageiro desesperado deixou a cidade do México rumo ao Peru para dar notícia aos incas, e quem sabe buscar uma aliança que permitisse expulsar os invasores brancos e barbudos das terras da Tríplice Aliança. Tríplice Aliança é o nome nativo do estado azteca. Aliás, não sabemos nem se os incas tinham alguma ideia clara da existência dos aztecas, para começo de conversa, ou se a recíproca é verdadeira. Nesse contexto da porção ocidental da Eurásia, seria inconcebível que uma situação desse tipo acontecesse. Dá para imaginar a atual Istambul, na Turquia, Constantinopla, capital do Império Bizantino, sendo conquistada por exércitos estrangeiros, como de fato aconteceu em 1453, sem que o rei de Portugal, por exemplo, ficasse sabendo dos detalhes em no máximo alguns meses depois? Jamais. Do mesmo modo, embora as sociedades indígenas da Amazônia estivessem envolvidas em complexas redes de comércio ao longo da longa distância com seus vizinhos andinos, a oeste da floresta, as informações que os membros da chefia amazônica tinham a respeito da existência de grandes cidades e impérios do outro lado das montanhas eram vagas e desencontradas, e ficavam ainda mais genéricas e fantasiosas conforme as informações eram fornecidas pelos grupos Tupi e Guarani do litoral. Não é muito simples explicar esses dois fenômenos. A relativa escassez de organização estatal nas Américas e a ausência de uma conexão direta entre os grandes núcleos populacionais da era pré-colombiana, ao menos em escala continental, e da forma constante e confiável. Os elos que existiam parecem ter funcionado como a base de conta-gotas, e não no ritmo caudaloso de um rio. É difícil, no entanto, evitar a impressão de que, em alguma medida, esses fenômenos estão ligados. Para começo de conversa, tudo indica que os estados não evoluem com tanta facilidade assim. Poucas regiões do mundo abrigaram um florescimento antigo e vigoroso de organizações estatais. As primeiras são velhas conhecidas do livro de histórias, do ensino fundamental e médio, lá na bacia do Mediterrâneo, a Mesopotâmia, a zona de influência da Índia e da China, e, é claro, da América Central e dos Andes. Temos outros núcleos, mas que todos são mais tardios, ou parecem ter adquirido seus estados em larga medida graças à pressão de sociedades estatais que virariam imperiais nas suas vizinhanças. A hoje desenvolvida Europa, aliás, talvez seja o exemplo mais claro. Pouco antes do começo da era cristã, áreas vastíssimas do continente, incluindo os atuais territórios de Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e da Rússia, eram habitadas por pessoas, por sociedades que muito provavelmente classificaríamos hoje como chefias, organizadas, portanto, de um conjunto bastante parecido com o modo de vida da ilha de Marajó ou do Xingu antes da conquista europeia. Foi preciso que Roma Imperial fincasse seu gladium, uma espada curta romana, em vários desses territórios para que seus moradores, enfim, conhecessem a mão pesada do Estado. Em última instância,
Os Estados Nacionais modernos da Europa só surgiram porque decidiram recuperar de uma vez a herança do Império Romano, após alguns séculos de retorno à sua situação muito próxima às chefias da Idade Média. Em resumo, o que os dados dos demais continentes talvez nos ensinem é que muitas condições precisam estar presentes ao mesmo tempo para que os estados surjam, e que a interação com os estados e impérios mais antigos frequentemente é uma delas. Ainda que o processo, é claro, tenha que começar em algum lugar, de alguma forma, antes de ser catalisado por outros. A relativa falta de contato entre as grandes regiões do continente americano provavelmente não ajudou muito, que talvez tenha até dificultado o surgimento de entidades com características estatais em lugares que poderiam ter sido promissores. Uma possível maneira de explicar o semi-isolamento, ao menos no que diz a respeito dos contatos mais intensos em tempo real, talvez tenha a ver com as consideráveis diferenças ambientais entre os núcleos das grandes civilizações americanas, como as quais existem entre as terras tropicais da América Central e a altitude, o frio e a secura dos Andes. E, óbvio, as que separam os ecossistemas andinos das camadas das terras mais baixas da América do Sul, designação que inclui todo o território brasileiro. Na prática, esse tipo de explicação, também defendido pelo indefectível Jared Diamond, tem a ver com os aspectos problemáticos e simplesmente transferir um pacote tecnológico e civilizacional de uma região para outra. Indígenas moradores da Mata Atlântica ou Cerrado, por exemplo, dificilmente conseguiriam criar rebanhos de lhamas ou alpacas, ainda que fossem instruídos nessa arte por veterinários andinos cheios de paciência e boa vontade, porque os animais eles não iriam se dar bem no clima brasileiro. Por outro lado, em vastas áreas do Velho Mundo, a situação era consideravelmente diferente. Em grande parte graças à relativa uniformidade de condições ambientais em toda a grande bacia do Mediterrâneo, em áreas adjacentes como a Mesopotâmia. Afinal de contas, os mais antigos indícios consistentes de agricultura e criação de animais vêm do lado oriental dessa região. O crucial é que o primeiro pacote tecnológico, composto basicamente pelo cultivo de cereais como trigo e cevada e criação de cabras, ovelhas e vacas, pôde ser exportado sem grandes dificuldades para a Península Ibérica, no extremo oeste, ou para o Irã, no extremo leste. Apesar de algumas barreiras geográficas significativas e de períodos de colapso das relações internacionais e do comércio marítimo, como que encerrou a Idade do Bronze por volta de 1200 a.C., o contato entre diferentes povos dessa grande região tendeu a se intensificar de modo mais ou menos constante ao longo da Antiguidade, em especial quando os primeiros grandes estados multiétnicos da história do planeta, em sucessão relativamente rápida, o Império Persa, as conquistas de Alexandre o Grande, o Império Romano, unificaram politicamente boa parte da área por séculos. Tais períodos de relativa unidade política permitiram a circulação de ideias e tecnologias. Por outro lado, nessas fases que a fragmentação política imperava, as conexões culturais e comerciais do passado nunca eram totalmente esquecidas, e os diferentes estados da região se punham a competir pela primazia num processo que também parece ter estimulado o desenvolvimento de novas tecnologias e instituições. Entre as invenções do Velho Mundo que tiveram um papel importante no avanço de seus estados como rumo ao Novo Mundo, uma das mais cruciais foi a escrita alfabética, que provavelmente evoluiu de forma independente uma única vez. Ao ser bolada a partir de hieróglifos egípcios por povos semitas, falantes de línguas aparentadas do hebraico no final da Idade do Bronze, abre aspas, cultura cumulativa rápida e eficiente só com a escrita, fecha aspas, lembrou a geneticista Maria Carita Bortolini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trocando em miúdos, a invenção de um método prático de escrita
permite um acúmulo muito mais confiável de informações sobre o passado e o presente, abrindo caminho para o avanço tecnológico acelerado. Formas de escritas nativas do nosso continente evoluíram apenas na região do México e na América Central, e sempre foram complexas demais para que seu uso se popularizasse. O sistema de escrita maia, por exemplo, dependia da combinação de logogramas, que são sinais correspondentes a uma palavra inteira, e de elementos que representavam sílabas. Eram, em outras palavras, adequados para uma casta especializada de escribas, e não para a população de modo geral. A escrita, com seu potencial de transmissão relativamente rápida e fidedigna de informações, é um dos, abre aspas, sintomas, fecha aspas, digamos, das vantagens dos estados sobre as chefias ou tribos. De modo geral, estados têm muito mais fôlego organizacional, ou seja, uma capacidade muito maior de perseguir objetivos complicados a longo prazo, de mobilizar recursos em grande escala. Os projetos iniciais de exploração de terras do litoral brasileiro pelos portugueses, por exemplo, foram quase sempre desastrosos, em parte por causa da decisão de Lisboa de deixar essa exploração a cargo de concessões particulares, as chamadas capitanias hereditárias. Nota do narrador. Olha o autor estadista aqui, dizendo que a iniciativa privada não faz nada que preste. Fim da nota do narrador. Com a criação de um governo central na colônia, ainda houve inúmeros reveses, e a aliança entre grupos tupi avessos aos portugueses, e sempre ardilosos franceses interessados no afater do território brasileiro, colocou em risco o domínio de Portugal na costa, mais de uma vez. Para não falar também da ocupação holandesa em parte do Nordeste no final do século XVII. Nota do narrador. Sobre a ocupação holandesa, os portugueses não venceram de fato os holandeses, né? Houve muitas batalhas, mas Portugal comprou o Nordeste. Portugal deu uma indenização bem gordinha de ouro para que os holandeses fossem embora. Fim da nota do narrador. Mas o governo luso, com sua unidade política e acesso ao comércio marítimo global, sempre conseguia desembarcar a tripulação de mais algumas caravelas em São Vicente, no Rio ou em Salvador, enquanto muitas sociedades ameríndias do litoral ficavam cada vez mais desarticuladas diante das epidemias, da conversão religiosa e das exigências de mão de obra dos colonizadores. Uma desarticulação demográfica, política e cultural que provavelmente foi sendo transmitida pouco a pouco como ondas de choque deixadas por um terremoto. Para os grupos que viviam mais para o interior, antes mesmo que eles travassem contato direto com os lusos. Os irredutíveis. Apesar da assimetria de forças, em especial quanto aos aspectos epidemiológicos e organizacionais, é preciso deixar claro que a conquista não foi um passeio. Diversas sociedades indígenas encontraram maneiras de adiar por séculos a necessidade de chegar a um acordo com os invasores ibéricos. E em certos casos, esse acerto foi muito parecido com um tratado de paz entre iguais do que com um reconhecimento de derrota por parte dos nativos. Por outro lado, o primeiro século de contato com os europeus deixou bastante claro que não funcionava. No caso, viver em meio aos colonos em novas aldeias com padrão europeizado, frequentemente de natureza multiétnica. Seria praticamente impossível que uma sociedade indígena sobrevivesse a esse processo durante um longo prazo, seja pela mortalidade elevadíssima, seja pela transformação dos moradores dos aldeamentos em mão de obra que na prática tinha condição servil. Ainda que a legislação da coroa portuguesa só permitisse a escravização verdadeira, entre aspas, em condições como resultado das chamadas guerras justas, quando os colonos supostamente lutavam em legítima defesa e os prisioneiros derrotados eram destinados à servidão, por exemplo. Uma opção viável de sobrevivência independente, ao menos no curto prazo, era se embrenhar no interior e evitar o contato ao máximo possível,
deixando claro por meio de ataques periódicos e ferozes às frentes de expansão portuguesa que a invasão dos territórios indígenas não seria tolerada. Essa, em linhas gerais, foi a estratégia adotada por grupos genericamente conhecidos como botocudos, como Aimoré e Goitacá, povos de idioma macro-G presentes em regiões do atual Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, que estiveram entre os últimos índios do Sudeste a fornecer resistência considerável à ocupação colonial. Em pleno século XIX, a família real portuguesa, devidamente instalada no Rio de Janeiro, Dom João VI declarou uma, abre aspas, guerra justa, fecha aspas, com uma retórica não muito diferente da do século XVI contra eles. Alguns dos descendentes desses grupos deram origem à atual etnia Krenak. É curioso como os relatos dos colonizadores sobre os botocudos e grupos étnicos, em geral falantes de línguas não aparentadas do tupi, que ofereciam resistência especialmente encarniçada ao seu avanço, dão grande destaque à ideia de que eles viviam como animais, sem aldeias permanentes, sem lavouras, sem casas ou mesmo sem o uso do fogo, comendo carne crua, inclusive humana. Descontados os exageros e os relatos sobre a antropofagia, uma característica tipicamente tupi, como você já deve estar careca de saber, a adoção de um estilo de vida altamente móvel, semelhante aos caçadores-coletores, deve ter sido, em muitos casos, uma relação do avanço dos europeus e não um reflexo da condição ancestral dos botocudos e de outros grupos. Afinal, essa modalidade ajudaria tais etnias a estar sempre um passo à frente das discussões dos colonos, além de proporcionar uma certa autossuficiência num contexto em que a densidade demográfica dos grupos indígenas já estava caindo consideravelmente. Outra resposta possível à ameaça europeia surgiu entre os grupos que provavelmente eram mesmo caçadores-coletores no começo do século XVI, o que nos leva a examinar o que acontecia no Pantanal e nas regiões vizinhas como o Chaco, a área com vegetação semiárida nos atuais Paraguai e Bolívia. Entre as etnias de diferentes famílias linguísticas da área, incluindo as tribos Guarani e Aruac, havia diversos grupos de fala Guaicuru, que é um pequeno grupo de idiomas encontrado naquele pedaço da América do Sul. Desde os primeiros contatos com as expedições espanholas, que passaram pela região a partir da década de 1530, fundando vilas e buscando caminhos que unissem a costa do Atlântico às fabulosas riquezas dos Andes, os grupos Guaicuru adquiriram uma reputação de beliculosidade e astúcia. Além da caça, da coleta, seu modo de vida incluía ainda ataques de surpresa a grupos vizinhos de agricultores, para saquear suas roças e obter escravos. Os Paiaguá, um dos subgrupos pertencentes a essa família linguística, se especializaram na construção de canoas simples e velozes, que eram usadas para cruzar os muitos rios da região e atacar tanto os colonos quanto os indígenas. A fama temível dos Guaicuru no período colonial, entretanto, foi solidificada graças a outro método de deslocamento rápido, sobre 4 patas no caso. As primeiras tentativas de ocupação espanhola na região foram extremamente complicadas, com disputas políticas e militares entre os próprios europeus e ataques de coalizões indígenas dos povoados recém-formados. Vários deles chegaram a ficar desertos. Com isso, cavalos trazidos do interior do continente ficavam sem dono ou fugiam numa vasta área que ia do Mato Grosso até Buenos Aires. Por ali, a vegetação relativamente aberta e de clima com 2 estações bem marcadas, a da seca e da chuva, elas não destoavam tanto assim do ambiente de estepes, onde os cavalos tinham evoluído originalmente. E o resultado foi a multiplicação dos equinos, que rapidamente se adaptaram aos aspectos mais inóspitos da região e se espalharam por ela. Especificamente no Pantanal, a seleção natural aprontou uma das suas mais uma vez. Pasto não faltava no território pantaneiro, mas o problema era que boa parte da área ficava debaixo d'água durante metade do ano.
A maioria dos cavalos europeus não aguentaria uma vida semi-submersa, mas alguns bichos com características propícias à nova situação sobreviveram e prosperaram, dando origem a uma raça equina com um casco fechado, no qual a água não entra, com um peito largo que permitia nadar com mais facilidade, e até com o hábito de pastar com a respiração presa, com um focinho debaixo d'água. Nascia assim o chamado cavalo pantaneiro, ainda hoje a raça mais adaptada ao trabalho no Pantanal. Não se sabe exatamente quando alguns guaicurus perderam o medo dos estranhos herbívoros do Velho Mundo e resolveram aprender a montá-los. Alguns relatos coloniais afirmam que isso teria acontecido na segunda metade do século XVII, mas a redomesticação dos cavalos pantaneiros pode ter ocorrido bem antes. Seja como for, dali por diante os guaicuru deixaram de ser simples indígenas e viraram centauros sul-americanos. Como escreveu o missionário espanhol José Sánchez Labrador, no início do século XVIII, abre aspas, eles conhecem as enfermidades dos cavalos melhor que as suas próprias. Em seus animais não usam selas nem estribos. Montam em pelo, e com um salto estão sobre eles, fecha aspas. A julgar pela iconografia do fim do período colonial, aliás, montavam de um jeito peculiar na hora do combate, se apoiando do lado do corpo, e o corpo ficava totalmente ocultado do lado do tronco do animal, dependendo do lado que se olhava para o cavaleiro. Armados com lanças, os guaicuru passavam a realizar ataques velozes e habilidosos em toda a bacia do Rio do Paraguai, se aliando a seus primos Paiaguá para aterrorizar os bandeirantes e garimpeiros que estavam tentando se fixar no Mato Grosso, ou ameaçando as possessões espanholas no Paraguai. O militar espanhol Félix de Azara, escrevendo no final do século XVIII, declarou que a sorte dos colonos matogrossenses era que os guaicurus se contentavam em capturar poucas pessoas em cada ataque. Abre aspas. Do contrário, não restaria um só português em Cuiabá, fecha aspas, afirma Azara. Se consolidou entre a etnia uma hierarquia social típica de sociedades de cunho aristocrático, na qual havia uma camada de nobres, seguida por uma camada de plebeus livres, e finalmente por um conjunto de escravos capturados em batalha, que podiam ser tanto outros índios quanto europeus ou negros. Esses cativos realizavam os trabalhos braçais, mas seus filhos normalmente eram incorporados à plebe. Viviam livre quando cresciam. Esses indígenas formaram ainda uma aliança com os ancestrais atuais dos Terena, etnia de agricultores cujas mulheres de alta estirpe costumavam se casar com os nobres guaicuru em troca de pagamentos, em geral produtos agrícolas, para a tribo de cavaleiros. Uma espécie de paz formal entre a coroa portuguesa foi firmada em 1791. O ramo da etnia que se fixou em Mato Grosso do Sul, os Cadiuel, ainda prestaria serviços militares relevantes ao Império Brasileiro durante a Guerra do Paraguai, que foi de 1860 a 1870, atuando como cavalaria em batalha, uma última vez. Os Cadiuel ainda habitam a região do Mato Grosso do Sul, reconhecida oficialmente pelo Estado como pertencente a eles desde o começo do século XX. Se a saga dos Guaicuru parece ligeiramente familiar com a de Faroeste, é porque talvez seja mesmo. A introdução do cavalo nas Américas foi um dos principais instrumentos do avanço avassalador dos europeus. Contudo, em lugares onde as populações de equinos voltaram ao estado selvagem por azar ou por descuido dos colonizadores, surgiu uma oportunidade que transformou as sociedades indígenas e permitiu que elas resistissem com muito mais eficácia aos invasores, não só no Pantanal, mas como também nas grandes planícies do interior dos Estados Unidos e do Canadá, e também nos pampas argentinos e gaúchos. As tribos de cavaleiros só seriam definitivamente subjugadas no início do século XIX, quando a tecnologia militar da Europa tinha avançado muito além dos canhões e arcabuzes ineficazes da era das navegações. É claro que não escolhi por acaso essas histórias sobre estranhas simbioses entre o velho e o novo mundo.
como forma de encerrar esse epílogo. Elas são, em primeiro lugar, um vislumbre de como as coisas poderiam ter sido profundamente diferentes se fossem feitos pequenos ajustes nas condições iniciais que regeram os primeiros contatos entre os ameríndios e os europeus. Pense no que poderia ter acontecido se os cavalos jamais tivessem desaparecido nesse lado do Atlântico. Bom, assumindo claro que os equinos sul-americanos passariam no teste do princípio Ana Karenina. Se o litoral brasileiro ou a calha do rio Amazonas fosse majoritariamente coberto por vegetação aberta e favorável ao pastoreio, se as grandes cidades-estados e impérios dos Andes e do México estivessem em contato diplomático e comercial constante, a roda da história poderia muito bem ter girado para o outro lado, em um ritmo muito diferente, com consequências imprevistas para todos os lados, para os lados que viveriam nos séculos seguintes. A pré-história é a chave para entender a importância dessas condições iniciais e para demonstrar, como espero ter demonstrado, que o passado profundo do Brasil é tão rico e complexo quanto o do Velho Mundo. Em nome dos que são herdeiros dele, convém não esquecê-lo. Fim do livro.